Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia da palavra desta terça-feira nos é apresentada a partir de uma reflexão muito importante, muito oportuna, proposta por São Paulo na sua carta aos Romanos, que nós ouvimos na primeira leitura, onde São Paulo escreve que o justo viverá pela fé. Contudo, o mesmo Paulo, mais adiante, alerta sobre o perigo de que a fé acabe se convertendo em idolatria. Ao invés de constituir-se como uma relação verdadeira e sincera, baseada num mútuo movimento, num duplo movimento de amor, o amor de Deus, o nosso amor para com Ele, a fé se converte em amar um Deus que nós mesmos fabricamos. Isso é a idolatria. Muitos associam a idolatria à questão de imagens, de ícones, mas vai muito além. A idolatria consiste em substituir o culto verdadeiro, o culto em espírito e verdade, que se deve prestar unicamente a Deus, por um culto falso prestado a coisas criadas. Talvez a ideologias criadas, talvez a tradições criadas, que deveriam estar subordinadas à fé, que deveriam ser consequências de uma fé verdadeira, de uma fé madura, mas às vezes acaba invertendo-se a ordem e as tradições, as coisas, os costumes criados roubam o lugar de Deus na ordem da fé, na ordem do culto que nós devemos prestar com a nossa vida. É nesse sentido também que Jesus está alertando esse fariseu que no Evangelho o convidou para jantar em sua casa. Jesus não recusa o convite, porque vê ali justamente uma oportunidade de apresentar a verdade que ele veio trazer, a verdade que é ele mesmo, em última instância. Jesus veio para salvar a todos. Então, na casa desse fariseu, ao ser de um certo modo interpelado, porque não havia cumprido aquela prescrição da lei judaica de lavar as mãos e lavá-las da maneira correta, da maneira ritual, antes da refeição, Jesus faz com que os olhos desse fariseu se abram para perceber o que é essencial e o que é secundário. O rito, o costume, o gesto, tudo aquilo que se pode criar como tradição, como prática religiosa, deve ajudar a vivência da fé. Deve conduzir o coração ao encontro verdadeiro com Deus. E não roubar o lugar de Deus como sendo o objeto último do nosso empenho, do nosso interesse. Esse era o grande erro dos fariseus. A lei tornou-se o objeto último da sua fé.
A lei tornou-se a máxima expressão do amor a Deus, e não é por aí. Jesus dá a sugestão da esmola. Dá esmola de tudo aquilo que tens e verás que tudo ficará puro. A esmola aqui representa a caridade, porque a esmola sincera, ela se configura numa doação não do que eu tenho, mas do que eu sou. Quando eu vejo a necessidade do meu irmão e me sinto motivado a fazer algo, a socorrer essa sua carência, seja ela material ou espiritual, está indo algo de mim ali. Está sendo posto em prática o amor que eu devo a Deus, mas que eu posso vivê-lo nesta vida, neste mundo, através dos irmãos e através dos irmãos que sofrem em primeiro lugar. A fé é um duplo movimento de amor. Reconhecer o amor de Deus por mim e retribuir um pouco que seja desse mesmo amor. Com gestos, com rituais, com práticas religiosas, sim, isso ajuda, mas não é o essencial. Se no gesto, na prática, no rito, não está o meu coração, ainda não é fé. Eu preciso dar um passo a mais. Eu preciso me encontrar naquilo que eu faço. Eu preciso me colocar, inclusive na liturgia que eu celebro, inclusive na religião que eu vivo. Eu preciso estar ali por inteiro. Aquela expressão que eu gosto sempre de usar e repetir. Cuidado com a esquizofrenia religiosa. Os lábios dizem uma coisa, as mãos fazem uma coisa, mas a vida não corresponde. A vivência, o coração não corresponde às práticas externas. Cuidado, cuidado com essa fé que se configura sempre superficial e pouco a pouco vai se tornando falsa, vai virando idolatria, porque ao invés de cultuarmos a Deus, cultuamos aquilo que nós mesmos criamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.